Mortal Kombat Aniquilação veio para ser a continuação do primeiro filme, então o certo seria adaptar o segundo jogo dessa franquia, certo? Bom, não é bem isso que eles vão fazer, porque eles vão pular a história do segundo jogo de 93 e vão adaptar a história do jogo Mortal Kombat 3 de 1995. E o resultado? Claro que poderia ser algo bem pior. E é sobre isso que iremos falar hoje quando eu contar a história e também dar a minha opinião para vocês sobre Mortal Kombat Aniquilação. Então eu peço que vocês se preparem porque lá vem pedrada. Mas antes, não esquece de ver este vídeo até o final e, se gostar do conteúdo, deixar o like. E também se inscreve no canal para vocês não perderem nenhum conteúdo maravilhoso. Agora sim, se ajeitem aí e vamos falar sobre Mortal Kombat Aniquilação. Esse filme foi lançado em 1997 com direção de John R. Leonetti e começa logo após o término do primeiro filme, no qual nós vamos ver o Shao Kahn ali da Deep Web, que através de alguns portais invade a Terra junto com seus capangas, que também parecem mais cosplays do que realmente personagens de um filme. Entre os capangas dele nós vamos ter a Rainha Sindel, a mãe da Kitana, que havia morrido mas foi ressuscitada, e ela já nos agracia com uma cena espetacular ali, uma atuação maravilhosa, uma coisa ali que vai ser lembrada por muitos anos. You're alive. Too bad you will die. Tem uma coisa que eu acho engraçado no começo desse filme, que é o fato do Shao Kahn ele ser criacionista, né? Porque ele diz que a Terra foi feita em 6 dias e que por iguais 6 dias ela será destruída por ele e por seus capangas. É algo diferente porque eu nunca imaginei que o Shao Kahn na verdade fosse uma pessoa cristã, né? Bom, logo no início então a gente vai ter ele e o Raiden, que vale lembrar mudou o ator do primeiro filme para esse segundo filme. Logo eles dois já saem na mão ali, já dando uma abertura pra gente do que nos espera para este filme. Porém, como o Imperador ele não é páreo para o Deus do Trovão, ele decide fazer uma coisa ali, uma coisa bem covarde. Ele pega a Sonya como refém. Sim, novamente nós vamos ter a Sonya sendo pega de refém, igual no primeiro filme que ela é pega de refém ali pelo Shang Tsung. Inclusive, já tem vídeo no canal em que eu falo sobre o primeiro filme ali do Mortal Kombat de 95, né? Na verdade, por mais que a personagem esteja sendo pega de refém, a atriz mudou do primeiro filme para esse segundo também. Ou seja, não é bem ali de novo, né? O Johnny, que também mudou o ator, vai tentar ajudá-la, mas ele toma um pau, porque ele não é páreo para o Imperador ali da Exoterra, ele não é páreo para o Imperador de Outworld. E o Shao Kahn pega ele de refém e ameaça quebrar o pescoço dele caso Raiden não se renda. O protetor da Terra se rende, mas mesmo assim o Imperador quebra o pescoço do nosso herói, acabando com uma das coisas que mais funcionava no primeiro filme, que era o Johnny Cage ser um completo maluco e também bem engraçado. E de fato isso vai acontecer na história do terceiro jogo. O Johnny Cage ele vai morrer nas mãos do Montaro, que é mais um dos capangas do Shao Kahn. Mas se essa adaptação tivesse nas minhas mãos, eu teria mantido ele vivo, pois do jeito canastra desse personagem funciona muito bem em tela e ele também ajudava a dividir um pouco esse protagonismo com o Liu Kang. Isso realmente ajudava bastante e a gente vai entender mais ao longo do filme. O Shao Kahn manda os Minions atrás dos nossos heróis, que conseguem fugir daquele local e vão se utilizar de um transporte bem esquisito para chegarem nos seus destinos. A Sonya terá que encontrar o seu amigo Jax, que ela deixou para trás no primeiro filme. O Raiden ele vai conversar com os deuses antigos, porque o Shao Kahn violou as regras do torneio do Mortal Kombat, e ele também precisa saber como eles vão fechar os portais. E só pra quem não assistiu o primeiro vídeo, o Mortal Kombat ele funciona assim: você precisa ganhar 10 torneios seguidos pra você conseguir invadir outro mundo. Só que no primeiro filme a gente vê que o Liu Kang vence o Shang Tsung, ou seja, a Terra deveria estar sendo salva ali, a Terra deveria estar longe do Shao Kahn. Só que na verdade não, ele quebra as regras ali do Mortal Kombat e invade a Terra do mesmo jeito. Só pra não ficar tão confuso essa parte, né? Bom, o Liu Kang então ele deve ir se encontrar com o Night Wolf pra
para que ele se prepare para a luta com o Shao Kahn. Porém, no meio do caminho, quando ele tá de chamego ali com a Kitana, o Smoke aparece, e é a versão robô do Smoke, né? Ele vem com alguns minions, né? Então, enquanto o Liu Kang vai lutando contra o robô, a Kitana vai lutando contra os minions, né? Mas pelo menos aqui nessa parte, ela usa os leques dela, olha só, né? O Liu Kang tá tomando um pau ali do Smoke, só que ele vai receber a ajuda do Kuai Liang, o irmão mais novo do primeiro Sub-Zero, que decide ajudá-lo porque ele não quer que o Shao Kahn invada o plano terreno. Porém, mesmo derrotando o Smoke, o Scorpion aparece, não sei da onde, e após uma luta ali, o Espectro consegue enganar ambos os homens e raptar a Kitana. E essa vai ser a última vez que nós vamos ver o Espectro neste filme, o que não faz o menor sentido para que colocar então se ele vai aparecer por 5 minutos. Uma coisa que me chama muito a atenção nesse filme é que todos os efeitos dele, todas as cenas de ação também parecem ser muito piores do que a do primeiro filme. Como que pode um filme ser lançado 2 anos depois e parecer que os efeitos especiais foram ficando piores? Fora que a direção do Leonetti, ela é bem tenebrosa nesse filme, principalmente nas cenas de luta, né, que deveria ter sido o ponto alto do filme, mas não é. Se torna a coisa mais bizarra do filme, na verdade, porque as lutas são bem mal coreografadas. Enquanto isso, a Sonya conseguiu se encontrar com o seu parceiro Jack, que implementou braços robóticos. Eu achava que ele fazia isso depois de perder os braços dele em alguma luta, alguém ter arrancado os braços dele, mas na verdade não. Na verdade, no Mortal Kombat 3, ele apenas coloca os braços robóticos por cima dos braços de humano. Eles recebem a visita de Cyrex, e enquanto a Sonya vai lutando com minions, né, porque é sempre assim, as mulheres desse filme só lutam com minions, o Jax vai sair ali na mão contra o robozão, né? Ele e a Sonya então se juntam e conseguem derrotar o Cyrex, que se explode junto com aquele local, mas nossos heróis conseguem fugir de lá. Nós vamos então para o núcleo do Shao Kahn, no qual nós vemos o Rain dizendo que matou o Striker e o Cabal, que infelizmente não aparecem aqui no filme. Porém, o Shao Kahn se desagrada com o Rain porque ele queria que os humanos sofressem, e o Rain, ele matou eles bem rápido, então ele acaba matando o seu general. Aí nós vamos ter os outros guerreiros dele ali se oferecendo para ser o seu novo general. Então nós vamos ter o Montaro, que é um centauro, nós vamos ter a Shiva, que é uma Shokan, assim como o Goro do primeiro filme, e o Ermac, que é apenas mais um ninja, né? Na verdade, eu acho que esse daí é o Ermac, porque não dá pra saber muito, porque as roupas dele são bem bizarras. Mas enfim, pra mim, esse daí é o Ermac, mas no final das contas, ele escolhe a Sindel para o cargo de general. Voltamos então para o Liu Kang, que continuou sua jornada sozinho para encontrar o Night Wolf, o que de fato acontece, mas na forma de lobo do homem, que solta seguinte aspas após voltar à sua forma humana. Pretty cool, huh? It's my animality. O Animality é nada mais, nada menos do que um Fatality, só que os personagens eles viravam animais e depois eles matavam os seus inimigos. O Night Wolf diz para o Liu Kang que ele deve passar por alguns testes para conseguir encontrar o seu animal interior e assim derrotar o Shao Kahn. Mas o nosso guerreiro Shaolin diz que não tem tempo para isso, mas ele desmaia ali quando o Night Wolf joga uma machadinha na cabeça dele, né? E assim, este cara ele tomou soco de guerreiros formidáveis, guerreiros muito fortes, e ele desmaiou com uma machadinha ali, com um pedaço de madeira batendo na cabeça dele, né? Mas tá bom. Quando ele acorda, ele se vê em um local de neve e uma garota se engraçando pra cima dele ali, mas ele diz que o coração dele pertence a outra, né? Ele diz isso depois de beijar ela, mas tá bom, né? Ela então se revela como uma inimiga, a Jade, que começa a lutar contra ele, mas ao perder, ela diz que na verdade tudo aquilo não passava de um dos testes e que ele passou, e agora ela vai levá-lo até Kitana, porque no final das contas, a Kitana é a chave para fechar todos esses portais. Voltamos então para Sonya e Jax, que são confrontados pela Mileena, né? Só que a Sonya, ela tava mais na frente ali do Jax, então ela que acaba lutando contra a mulher. E aí começa ali uma luta na lama entre as duas mulheres ali, elas vão caindo no chão, vão dando um pontapé, soco ali, que termina com a Sonya saindo vitoriosa. Porém, um monstro surge atrás dela ali, um monstro bem grotesco mesmo, bem feio mesmo. Esse monstro, pra mim, ele lembra muito aquele monstro do Scooby-Doo, né? Me parece muito esse monstro do primeiro Scooby-Doo, se eu não me engano. E aí o Jax, ele vem por trás desse monstro e começa a dar vários socos nele ali, de uma maneira bem idiota. Meu Deus do céu, essa parte é muito mal dirigida. Todo o filme é mal dirigido, mas essa parte em específico é muito mal dirigida, meu Deus do céu.
E aí depois de derrotar este monstro, né, os capangas do Shao Kahn aparecem e aí os nossos dois heróis decidem fugir pelas montanhas. Raiden vai falar com os anciões e eles dizem que se a Kitana se encontrar com Sindel, pode fazer a mulher deixar de ser do mal. Afinal de contas, o Shao Kahn a ressuscitou e colocou um feitiço nela, como eu já disse. Então desse jeito os portais poderiam se fechar, porque os portais só estão abertos por conta da Sindel. Eles dizem também que a humanidade só ficará em paz quando o Imperador for derrotado. Então o Raiden, para conseguir transitar entre os mundos, ele decide se tornar mais um mortal. E todos eles ali se reúnem quando o exército de Shao Kahn está para chegar. E neste momento o Raiden utiliza ali o final dos seus poderes para criar um portal que os leva para a Terra, no qual nós vamos vendo ali que os mundos já estão se unindo, né? Já estão se fundindo e será questão de tempo até tudo ir para o brejo. Mas tem algo que eu mantive em segredo até este momento, que é quem está por trás de tudo isso ao lado de Shao Kahn. E nós descobrimos que é na verdade Shinnok, o pai desse imperador que também é um dos deuses anciões. Ele tá arriscando a sua pele ali para ajudar o seu filho, mas ele começa a ficar impaciente com esse projeto. Nossos heróis são confrontados por Sindel e Noob Saibot, ou ao menos eu espero que isso seja o Noob Saibot, porque eu não entendo muito sobre o que é essa coisa, porque a roupa desses personagens parece as mesmas coisas, não tem cor de diferença, sabe? Bom, nós vamos ter ali uma luta muito cringe, eu acho que é a luta mais cringe desse filme até o momento, na verdade, porque no final vai ter uma luta bem pior. E assim, eu já falei que a direção do Leonetti, ela é tenebrosa, mas essa luta em específico é uma coisa muito horrível de se assistir. O Raiden, ele fica dando umas piruetas sem sentido nenhum, umas piruetas que não levam a lugar nenhum. Parece muito que o primeiro filme, ele não abraça a galhofa da história de Mortal Kombat, e parece que esse segundo filme, ele abraça a galhofa até demais. Você pode fazer uma história galhofa e as lutas bem feitas, você não precisa fazer lutas mal feitas, sabe? Você pode fazer uma história galhofa com uma luta bem feita e ia ficar show de bola. Agora não, o filme quer fazer uma história galhofa com lutas galhofas e aí fica uma bosta. Mas enfim, a luta termina com a vitória do antigo deus dos raios e fora das câmeras a Sindel foi derrotada pelos nossos heróis. Na verdade, ela foi derrotada pela Jade, o que deixa o Raiden bem encafifado. Liu Kang se esgueira para o castelo de Shao Kahn e consegue achar Kitana, mas é confrontado por Baraka, um Tarkatano que possui duas garras afiadíssimas. Após uma luta, o nosso guerreiro Shaolin consegue jogar o inimigo em um poço de fogo que queima muito, assim, parece que ele tá besuntado, banhado em álcool, né? Quando ele está prestes a sair com Kitana, eles são surpreendidos por Shiva, que morre rapidamente quando eles deixam a gaiola que prendia a Kitana em cima dela. E assim, eu achei que teria sido uma luta bem mais da hora, mas tá bom, né? Kitana então se reúne com a sua mãe acreditando que poderá fechar os portais, porém nós vemos que na verdade aquilo tudo era uma grande mentira. Sindel continua do mal e Jade era na verdade uma traidora, e ela faz questão de pontuar que ela era uma traidora, né? Mas tá bom. You fools. You've been tricked. E nesse momento eu tenho que falar sobre o roteiro desse filme, que é cheio dessas frases de efeitos, mas que não levam a lugar nenhum, sabe? Essas frases não têm um mínimo de impacto pra história, sabe? São frases de efeito ali que poderiam ser legais, poderiam ser divertidas, interessantes, mas na verdade só parece algo bem estranho, só algo bem constrangedor mesmo, né? Mas tá bom, vamos relevar. Sindel usa seu cabelo para afugentar o Raiden e começa a criar uma distração ali, rodando no lugar, né? O que é bastante pra deixar com que a Jade consiga fugir e a mulher ali se piruleta daquele lugar ali pra fugir. Essa cena aí pra mim também é uma cena bem merda, mas tá bom, né? Os guerreiros terrenos então confrontam Raiden, que finalmente revela toda a situação, né? Ele de fato entende o que está acontecendo, quem está por trás de tudo aquilo. Ele descobre então que Shinnok na verdade está por trás de tudo aquilo, né? E o Shinnok, além dele ser um deus ancião, ele também é pai de Raiden, ou seja, o Shao Kahn é irmão do Raiden. O que deve ter pego alguns fãs dos jogos de surpresa, porque isso no final das contas foi inventado para o filme. Nos jogos o Raiden e o Shao Kahn, eles não têm nenhuma ligação parental e nenhum dos dois também são filhos de Shinnok, né? Eles não têm, esses três personagens não têm relação nenhuma familiar, sabe? É realmente algo que foi inventado para o filme. E tudo bem, se tivesse sido bem feito, eu teria achado bem tranquilo, bem de boas. O problema é que o Shinnok nesse filme, ele é algo bem aleatório, ele realmente você só vai descobrir que ele é o Shinnok no final do filme, porque ele não tá caracterizado
roteirizado, ele não usa os poderes dele, realmente é um personagem que não serve de nada. O Shao Kahn se prova impetuoso e mata a Jade por ela ter falhado em acabar com os guerreiros terrenos, então finalmente nós vamos para a batalha final. Logo no começo, o Raiden ele fica fora de combate, porque ele toma logo uma magia do Shao Kahn ali, né, e eu nem lembrava que o Shao Kahn tinha esse poder, e o Raiden no final das contas acaba morrendo, porque agora ele é mortal. E aí vai virar Cavaleiro Zodíaco, né, cada um com o seu. O Jax luta contra o Montaro, a Sonya luta contra o Ermac, ou eu acho que isso daí é o Ermac, e a Kitana luta contra a Sindel, sobrando Liu Kang contra o Shao Kahn, que é a luta definitiva ali, a luta final. Os nossos heróis começam perdendo bem feio, tomando um pau, porém o Jax, ele percebe que a verdadeira força dele não está nos braços robóticos, mas sim na sua humanidade. Então ele tira os seus braços robóticos e dá um pau ali no Montaro com seus braços de humano mesmo. A Sonya, que desde o começo desse filme vinha se apresentando como uma mulher que gostava de fazer tudo sozinha, resolve pedir ajuda para o Jax, porque o Ermac ele se pirulitou em dois, né? Ele virou duas pessoas, por isso que eu achava que na verdade ele era o noob, mas eu não sei ao certo se é o Ermac ou não, enfim, né? O Jax ajuda ela, então ambos conseguem derrotar esse ninja aí de uma vez por todas, e a Sindel também é derrotada pela Kitana, só que ela não é desmaiada, ela fica ali acordada porque a Kitana pega ela de refém, né? No topo nós vamos ter o Shao Kahn e o Liu Kang se enfrentando. O guerreiro Shaolin ele está perto de sair perdedor quando ele finalmente consegue libertar o seu Animality, se transformando no que quer que seja essa coisa que eu estou mostrando aí. E aí vocês falam, pô, que coisa bizarra, né? Mas calma que tem algo muito pior. Olha só no que o Shao Kahn se transforma. Eles têm essa luta de Megazord ali por um momento, só que depois eles voltam pra fase humana deles. E aí nós vemos que o Shao Kahn está sangrando, porque por ele ter violado as regras sagradas do Mortal Kombat, ele se tornou mortal. O Shinnok vai tentar ajudá-lo, mas é impedido pelos outros deuses anciões, que dizem que o futuro de tudo será decidido no Mortal Kombat. Começa a tocar a música ali do Mortal Kombat, então nos deixando bem empolgado, mas a luta ela é muito xoxa e termina com o Liu Kang saindo vitorioso e o Shao Kahn sendo sugado pela terra, ou o que quer que seja o que está acontecendo neste filme, meu Deus. Então nós vemos que o Liu Kang conseguiu salvar a Terra e tudo voltou ao normal, com uma transição muito porcaria, como tudo nesse filme. A Sindel volta para sua forma boa, o Raiden é ressuscitado e se torna um deus ancião ali no lugar do seu pai, enquanto a Kitana e o Liu Kang se beijam e assim termina essa bomba que é este filme. E assim galera, eu mereço um auxílio insalubridade por ter visto este filme, depois ter feito um resumo sobre este filme, porque sempre que eu faço o resumo eu também vou vendo algumas cenas, vou revendo algumas cenas pra ver ali se eu tô fazendo alguma coisa certa ou não, então eu vejo 2 ou 3 vezes a mesma coisa, basicamente. Então eu mereço aí pelo menos o like de vocês, viu? Como vocês devem ter percebido, eu dei uma acelerada nesse final, porque eu realmente acho esse filme muito ruim, eu acho ele intragável. Como eu venho pontuando durante todo esse vídeo, pra mim a pior coisa desse filme é a direção dele, que não consegue fazer cenas de lutas bem feitas e também transforma essa história em algo muito ruim. Não que o roteiro ajude bastante, essa dupla de roteiristas aí, o Brand Friedman e o Bryce Zabel, não conseguem transportar a história dos jogos para o cinema de uma maneira coerente, criando uma bagunça, e nem é uma bagunça divertida como o primeiro filme, ele realmente só é uma bagunça. Outra coisa também que, como eu disse, o Johnny Cage ele ajuda bastante a dividir esse protagonismo com o Liu Kang, né? Até no primeiro filme ali a Sonya também ajuda um pouco a dividir esse protagonismo, né? Só que aqui nesse filme sobra mais o Liu Kang mesmo sendo este protagonista, né? Lógico, a gente vai ter alguns núcleos diferentes ali da Sonya, do Jax, do Raiden, mas o protagonismo mesmo ele tá muito mais atrelado ao Liu Kang, então ele não vai conseguir segurar tão bem o filme, fora também que o elenco de apoio não ajuda em nada, o que vai resultar em personagens que são muito chatos e você realmente não se importa muito com eles. Existiam sim planos para lançar um terceiro filme que se chamaria Mortal Kombat Devastação, que teria a volta do Christopher Lambert como Raiden, do Liden Ashby como Johnny Cage e também do Robin Shou como o Liu Kang. Porém, isso nunca saiu do papel. O roteiro chegou a ser escrito, eles leram o roteiro, mas isso nunca saiu do papel. Porém, mais de 20 anos depois, nós teríamos sim um novo filme do Mortal
Mortal Kombat e é sobre isso que nós falaremos no próximo vídeo sobre Mortal Kombat. Então não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder esse próximo vídeo que vai estar maravilhoso. Também deixa o like nesse vídeo se gostaram do conteúdo, que ajuda bastante aqui o canal, sem contar que é uma métrica interessante para eu saber que vocês estão curtindo e trazer cada vez mais conteúdos. Se vocês não viram ainda o primeiro vídeo sobre Mortal Kombat, eu vou deixar um card passando aí para vocês, mas também tem outros vídeos bem legais aqui no canal, aconselho que vocês assistam todos, maratona aí que tem muita coisa legal. Me sigam também nos outros perfis que tem conteúdos curtos, conteúdos bem legais por lá também, alguns cortes de alguns vídeos, então vocês conseguem ver sobre o que eu estou falando na semana através desses outros perfis, né? Compartilha aí com seus amigos que são fãs de Mortal Kombat, eu só posso agradecer a todos que ficaram até aqui. Muito obrigado e nos vemos num próximo vídeo. Valeu!